todo comando que para o homem parece impossível, o Senhor Deus, ele assume o controle e ele torna possível. Deus, ele é um Deus de milagres, ele é um Deus que caminha no impossível. E nós, muitas vezes, queremos colocar a nossa mente, limitada, colocar dentro da nossa mente, que é limitada, os planos do Senhor. E nós não vamos conseguir. Você só vai conseguir fazer caber na sua mente se você olhar com os olhos do Senhor. Bom dia, nós estamos começando nosso café, nessa terça-feira abençoadíssima. Nós viemos, mais um dia trazer, a palavra que o Senhor tem, traga no nosso coração, que o Senhor Jesus venha ministrar seu coração, trazer refrigério, que o Senhor te dê um dia abençoado, um dia extraordinário na presença de Deus. Que você seja, em nome de Jesus, ricamente abençoado através dessa palavra. Um bom dia. Nós estamos, nesses dias, falando, caminhando dentro do livro de Êxodo, a qual o Senhor Jesus tem nos direcionado dessa forma. Nós temos visto, os milagres, as maravilhas, nós temos visto o contato direto de Deus, exercendo ali algo que o Senhor já havia dito na sua palavra, já havia, prometido. Nós estamos vendo nesses tempos agora acontecer coisas que o Senhor já havia dito, já havia falado, e dentro desse livro nós vemos ali o contato direto de Deus com o povo, o Senhor vem trazendo as promessas, a Abraão, Deus traz as promessas e depois na descendência o Senhor vem fazendo cumprir a sua palavra. A palavra de Deus, ela nos orienta, que quando nós observamos a palavra de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus com os nossos olhos espirituais, nós conseguimos extrair o melhor, Bom dia Eliane, bom dia Dani, bom dia irmã Rosane, Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, a sua vida, a sua casa. Bom dia irmã Naí, Paz do Senhor Jesus. Mais um cafezinho, para a glória de Deus, o segundo café de 2026. Glória a Deus por isso, O Senhor assim até aqui tem nos sustentado, e pela misericórdia de Deus, Que você venha ser abençoadíssimo mesmo através dessa palavra. Eu falo no início da live assim porque eu tenho certeza. Às vezes a gente não consegue compreender, os caminhos que o Senhor, ele nos leva. Mas no decorrer da palavra, o Senhor vai traçando tudo, vai trazendo no nosso coração e nós vamos conseguindo entender. Que você venha receber do Senhor, a porção diária, Nós sabemos que a porção diária é ela que nos... Deixa eu fixar aqui o texto. A porção diária é ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta. Êxodo 32, aqui. Nós vamos continuar nesse texto, nós vamos continuar meditando, nós vamos continuar porque... Deixa eu enviar aqui, tem alguém que me pediu para enviar. E que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra, que você seja ricamente abençoado. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo, E nós ficamos ali presos no meio de muitos pensamentos, muitas coisas para resolver, muitas coisas para fazer. Eu preciso fazer, Senhor, isso aqui, ali. Aí a gente fica, totalmente sem entender por onde começar. Mas quando você começa pela palavra de Deus, quando você vai lá na palavra de Deus e começa a entender os planos de Deus, começa a meditar, ele te traz leveza através da palavra. O Senhor nos traz leveza, por quê? A palavra de Deus, ela traz sossego, traz descanso, traz refrigério. E por maior que seja os seus compromissos do dia e aquilo que você tem para desenvolver durante o dia, quando você medita na palavra, entrega ao Senhor aquele tempo para Ele, você pode ter certeza que o Senhor Jesus, ele vai vir sobre a sua vida e ele vai trazer direcionamento para que você venha resolver aquelas questões no dia a dia. E muitas vezes a gente não consegue compreender, a gente não consegue entender, Tem coisas que ficam na nossa mente, fala, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, eu preciso fazer isso e aquilo, mas a palavra de Deus, ela vem e traz no nosso coração um refrigério. Bom dia, pastor Rafael, Pai do Senhor Jesus, bom dia, Aline, tudo bom, Pai do Senhor Jesus? E nós sabemos, gente, que todas as coisas cooperam o quê? Para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo, A palavra de Deus nos orienta dessa forma. Nós estamos estudando no livro de Êxodo, nós estamos vendo o direcionamento que o Senhor Deus entrega a Moisés, nós vemos ali, nós vemos a lei, nós vemos as tábuas da lei, nós vemos tudo que foi entregue a ele, e nós vemos ali
Bom dia, Tunica. Obrigada. Bom dia, Josi. Bom dia, Mabel. Paz. Nós vemos ali o cuidado de Deus com Moisés e com esse povo. Gente, imagina que difícil, que situação difícil guiar um povo, né? E esse povo ali com 600 mil homens, né? Mais de 600 mil homens, né? Afora mulheres e crianças, sem contar mulheres e crianças. Você consegue entender, imaginar a dimensão, né? Bom dia, Paola. Paz do Senhor. Nossa, que bom você aqui no café. Então, você consegue entender um pouquinho, né? Ali a gente vê aquela responsabilidade, o peso da responsabilidade, né? Mas também você consegue entender, quando a gente vê a palavra dizer que Deus falava com ele o que? Face a face. O Senhor falando com ele face a face, trazendo também o que? A força. Deus não vai entregar nada para que você venha fazer sem que ele mesmo, ele restaure você, ele cuide de você, ele capacite você dentro daquilo. Às vezes, quando o Senhor entrega algo para que nós venhamos fazer, nós temos a mania de pensar que nós vamos sozinhos. Não, nós não vamos sozinhos. Você vai ver pessoas fazendo coisas, exercendo funções, fazendo coisas grandiosas, e você vai falar assim, nossa, como ele consegue, como ele aguenta, né? Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos isso, né? Os profetas. Então, a unção da atração para o cumprimento de propósito. O Senhor derrama do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, para cumprir um propósito maior, para fazer algo que é grande, trazer ali algo, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com funções que o homem consegue. Não, não. Todo ser humano é limitado. Todo. E nós vemos na palavra que todos os profetas, todos eles tinham o quê? As suas limitações. Nós somos o quê? Limitados. Mas nós somos o quê? Filho de um Deus que é ilimitado, é soberano em graça e poder. E no livro de Êxodo, né, continuando, ontem nós vimos aqui que o povo, né, estava o quê? Desenfreado, né, no capítulo 25. E nós vamos continuar aqui, né, nós estamos no 27, chegando no 27, né, vou repetir aqui o 25, a qual vai dizer assim, Êxodo 32, 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também, assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel, pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Então disse Moisés, hoje vocês consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez, olha isso, subirei ao Senhor e talvez possa oferecer. Ele não sabia nem se ele ia poder oferecer o sacrifício a Deus. Ele falou, talvez eu possa oferecer. Ele não falou nem, será que Deus vai ouvir? Não, talvez eu possa oferecer propiciação. Olha isso. Porque o pecado foi tão grave, foi tão grande, que ele já subiu para saber se ele poderia oferecer. Não é nem se o Senhor iria ouvir, né? Então a palavra, porque nós sabemos que o verdadeiro servo de Deus, o profeta de Deus, ele não está ali para perder tempo. Aquele que anda segundo a vontade de Deus, ele não está ali para perder tempo. Ele está ali para agir segundo a vontade de Deus. Ele está ali para fazer aquilo qual o Senhor Jesus determina. Então ele falou, eu vou subir para ver se eu vou poder oferecer propiciação, se eu vou poder oferecer. Ele nem falou se Deus ia ouvir. Talvez eu possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram-se para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Ou seja, Moisés colocou até a salvação dele ali em jogo, né? Quando ele fala risca-me do livro que escreveste, ou seja, ali a lei, né? O Senhor, ele falou, olha, não quero, Senhor, nem que o meu nome esteja ali, se o Senhor não perdoar esse povo. Imagina a vergonha
a qual seria, né? Seria, não, estava acontecendo, porque a palavra de Deus diz que esse povo ficou por objeto de vergonha. As nações em volta estavam rindo deles, como eles ficaram tão desenfreados, depois de Deus ter feito algo tão grandioso, ter trago um livramento tão grandioso. E é isso que o inimigo quer trazer. O inimigo quer, depois que você recebe a vitória, depois que você recebe a bênção, depois que você é honrado, ele quer que todo mundo veja que você não era de Deus, você não merecia aquilo. Que você simplesmente não merecia estar ali fazendo ou recebendo. Ele quer descaracterizar. O inimigo trabalha o tempo todo para colocar inimizade entre o homem e Deus. Essa é a função dele. Não pense você que ele só quer levar você ou quem seja que for, né? Ele quer tentar e levar a gente somente para o mau caminho. Não. Um dos maiores investimentos do adversário é causar inimizade entre o homem e Deus. Porque quando ele causa a inimizade, você não é ouvido. Por quê? Porque a Bíblia diz que a única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. E como ele causa isso? Ele põe no nosso coração, Deus nos livre e guarde disso. Se houver brecha, sim, vai entrar. Esse ídolo ali, a qual foi construído do lado de fora, ele já estava no coração. Eles vieram do Egito. Eles viram como que era lá, os deuses deles. E na hora que Moisés saiu, eles estavam ali vendo a figura de Moisés, mas bastou Moisés ficar um tempo fora, o que ele faz? Moisés estava onde? Na presença de Deus, é o que eu falei ontem. Quem não está vivendo intensamente aquilo que você está vivendo, vai achar que você passa muito tempo na presença. Para ele já era um absurdo, para ele estava demorando demais. Para ele já era um tempo exagerado. Para que ficar tanto tempo lá? Pensaram o quê? Eles pensam que ele morreu, que não vai voltar. Ou seja, a falta de confiança nos leva a desviar da presença, do lugar de sossego, do lugar em que o Senhor prometeu. E naquele lugar que ele promete, a palavra de Deus diz que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. A falta de confiança, a falta de gratidão, a falta de temor ao Senhor nos tira do lugar de vitória a qual Deus conferiu, entregou na nossa vida. A falta de amor ao Senhor, porque se o nosso coração estiver totalmente ligado em Deus, você vai pensar 2 vezes antes de cometer uma abominação. Porque a palavra de Deus diz que eles fizeram aqueles ídolos, Arão, né, quando Moisés chega, ele fala que esse povo fez para constranger você a cometer tão grande pecado. O que esse povo fez, né? E ele diz, né? Você sabe, esse povo, ele é propenso ao mal, ou seja, dentro do coração deles ali, se eles tiverem uma oportunidade, eles vão errar. Aí você vai falar, nossa, mas por que Deus tirou esse povo de lá? Porque esse povo carrega o nome dele. É o povo escolhido dele. E o Senhor, ele passa a peneira durante todo o deserto, que não era nem para ser 40 anos. A peneira vai sendo passada na peneira. E quando chega no final, a gente vê que nem todos entraram. Mas a palavra do Senhor se cumpriu. A promessa do Senhor se cumpriu. E quando nós vemos aqui no texto, a qual vai dizer, o Senhor, respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus falou com Moisés ali, né? Como dizia a vovó, trocado em miúdo, ele estava dizendo, não, mas você está falando para riscar o teu nome, eu vou riscar o nome de quem pecar contra mim. Porque Moisés estava onde? Moisés estava na presença. Moisés estava onde? Moisés estava ouvindo Deus, ele se demorou a descer para estar com o povo, mas ele estava num lugar de refrigério, lugar de glória, lugar de presença, de regozijo. Então, Deus fala com ele, eu vou riscar o nome de quem pecar contra mim. Ou seja, o Senhor faz a diferença de um lugar que você ocupa. E eu não falo de lugar na matéria, eu falo de lugar no mundo espiritual. Ele faz diferença se você estava na presença dele ou se você estava do lado de fora levantando um ídolo, construindo um Deus com D minúsculo para ti. O Senhor faz diferença, porque aqui ele fala, não, eu vou riscar o nome daquele a quem pecar contra mim. Tipo, nem adianta pedir, porque eu não vou riscar o seu nome, porque eu sei onde você estava. Eu sei onde você tem andado. Eu contemplo você com o rosto no pó.
Não adianta você querer se colocar como se você estivesse fazendo também, porque eu vou riscar o nome de quem tiver pecado. Por quê? Porque Moisés ali, gente, imagina como que ele estava. Ele chega diante de Deus para falar isso. E a palavra de Deus vai dizer, olha, agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei. Ou seja, você cansou, você chegou aqui cansado, mas descansa e segue. Nós temos o direito de descansar, não de desistir. Você vai descansar. A situação vai ficar difícil. Às vezes vai ficar muito difícil conduzir a situação dentro do que Deus falou. Essa frase está no meu coração a semana toda. Você pode descansar, não desistir. Você pode descansar, não desistir. Descansa, mas não o quê? Desista. Porque é uma diferença muito grande. Você para, descansa, pega impulso e segue. Agora desistir, não. E a palavra fala, né? Gente, é maravilhoso isso aqui. Vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Ou seja, você não está sozinho. O anjo continua indo à frente. A missão, Moisés, continua. O que eu disse para fazer, continua. Há uma promessa ainda, né? E Moisés ali, imagina o coração dele, né? E ele fala, ó, todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Ou seja, Deus, ninguém pega Deus de surpresa. Não tem como pegar Deus de surpresa. O Senhor já sabia que esse povo ia fazer. E Moisés estava ali, coitado, se escabelando, porque imagina, é muito difícil você tentar fazer alguém entender os planos de Deus. É muito difícil você conseguir colocar algo na cabeça de alguém. É muito difícil você tentar inserir algo na vida de alguém. Eu me lembro logo assim que eu vim a Cristo, né? Quem conhece meu testemunho sabe. Eu vim a Cristo, eu fiquei anos e anos em outra denominação. Quem conhece meu testemunho vai saber. As pessoas chegavam para profetizar que tinha uma obra na minha vida. Nossa, misericórdia, eu ficava irada. Eu não podia ver um crente na minha frente, eu ficava irada, eu não aceitava. Por que eu tenho que sair daqui para ir para lá? Uai, porque Deus manda e a gente precisa obedecer. Então eu ficava irada, não podia pregar para mim, misericórdia. Louvor, então, se eu ouvisse, Rose, por que você não tem vergonha de falar isso? Não. É porque aí sim você vai entender que a obra de Deus na minha vida foi grande. E vivia perturbada, depressão, todo tipo de coisa. Carregava todo tipo de depressão, fadiga, tudo que a coisa acontecia. Mas eu não suportava o povo de Deus. Dentro do meu coração, eu não entendia aquilo, mas eu não suportava. Eu debochava dos crentes, eu ria deles e eu ficava, por que eu tenho que sair do lugar que eu estou para eu ir para tal lugar? Eu ficava com isso no meu coração. E um dia, Deus usa, não sei se alguém vai lembrar aqui, missionário, acho que missionário João Batista, ele não mora aqui na cidade mais, um homem usadíssimo por Deus, tremendamente usado por Deus. E ele falou assim, olha, Deus tem um plano na sua vida, o Senhor tem algo para cumprir na sua vida. Agora, né, imagina, né, Moisés tentando fazer esse povo entender, mesmo depois de ver tantos milagres, ver o mar se abrir, gente. 2 paredão de água, direita e esquerda, caminho, mar aberto, passar com os pés enxutos. Depois disso aí, você não precisa tentar enfiar nada na cabeça de ninguém, só vai ouvir quem quiser. E no meu caso era assim, eu lembro perfeitamente. Né? Pai Senhor, meu marido, bom dia. Ele, né, bom dia. E ele tentava ele falando, Deus tem um plano, né? E eu, na época, né, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos católicos. Eu fui católica durante muitos anos, mas o que Deus queria para mim naquele tempo era diferente. E eu falei com o Senhor, anos depois, né? Eu agradeci o Senhor pela vida do irmão João Batista. E eu, com depressão, com todo tipo de coisa, vivia no hospital, todo tipo de coisa acontecia. E ainda assim, eu não conseguia abrir o entendimento para entender que o Senhor estava me chamando para algo. E ele falou comigo, olha, um dia você vai ver, eu vou ver... Olha lá, João Batista, o maior ganhador de alma de Gerando Monteiro. Não é, pastor Rafael? Exatamente. Tremendamente usado por Deus. Ele falou, um dia eu vou ver você. Você vai estar dentro daquilo que Deus está falando para você e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E eu lembro que exatamente 3 anos depois, o Senhor, ele permitiu mesmo eu passar mesmo, porque quando era só alguém profetizando, alguém pregando, falando, eu não queria. Eu não iria, de forma alguma.
E logo assim eu fui o quê? Eu vim para a presença de Deus, buscando a Deus pela salvação do meu esposo, a qual o inimigo queria matar no fogo, na água, de tudo que é jeito. Mas quem conhece meu testemunho sabe disso, eu sempre falo, né? O inimigo tentava contra a vida dele de todo tipo de coisa, né? Deus restaurou meu casamento, nós passamos por esse processo, né? Enfrentei o processo de traição, de Deus refazer o casamento, de Deus trazer tudo de volta. E se eu não estivesse na presença de Deus, fazendo o que Deus falou comigo que faria, né? Fazendo aquilo ali, exercendo aquilo ali, deixando Deus conduzir, né? Ou melhor, fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Que é o quê? Deus só me chamou para adorar e servir, esperar o que Ele quisesse fazer. E eu que resistia à vontade de Deus. Por quê? Ei, bom dia, Tereza, tudo bom? Saudade de você, amigo. E eu ficava assim, não, mas por quê? Eu preciso sair daqui para ir para lá. O que, né? Mas não é questão nem Paulo, gente. Paulo, o Senhor, Deus levanta ele sai para fazer aquilo que o Senhor ordena e Deus fala, eu vou te levar para tal lugar. Eu vou te levar para esse lugar. Mas primeiro precisou de Deus o quê? Abrir o entendimento. E o Senhor me trouxe na minha vida a presença de Deus enquanto eu orava pelo meu esposo. E o inimigo realmente queria ceifar a vida dele de todas as formas. E era campanha, foi quando o Senhor começou a me ouvir. E eu tentei de todas as formas, do meu jeito. E o Senhor falou, entrega a sua vida a mim. E foi quando eu aceitei Jesus. E nunca mais, falei, nunca mais. Foi o pedido que eu fiz primeiro. Deus, não me deixa desviar da tua presença. A presença de Deus, ela te faz glorificar no meio de um deserto sem nada. Às vezes não tinha sinal de mudança nenhum e eu estava ali glorificando porque a graça de Jesus me alcançou. Às vezes a situação vai ser a mesma. Deus às vezes não mudou ainda, tá tudo ainda do mesmo jeito, não veio sinal, não veio nada. Mas se você entregou a sua vida nas mãos do Senhor, Ele alcança você com a misericórdia, com o coração. Ele vai tocar no seu coração, vai trazer paz, vai trazer leveza, Ele vai conduzir você. É igual uma procuração que você entrega ali pro seu advogado, você assina. Você deixa ele resolver por você. Você deixa o Senhor resolver por você. E muitas vezes a situação era a mesma, né? Eu via falar, o Senhor, o inimigo está tentando de todas as formas matar, né? Roubar, destruir. O inimigo está tentando abalar minha casa. O Senhor falava, qual foi a promessa que eu te fiz? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E toda a resistência ali, Deus já tinha quebrado no meu coração. Deus quebrou e eu queria a presença, a glória, a graça de Deus. Eu queria contemplar a face do Senhor. Houve um tempo que eu chegava, né, ali o meu marido era o meu Deus, era igual esse bezerro de ouro que estava aqui. Porque eu só chegava na igreja para pedir por ele. Ai, Senhor, não deixa eu morrer, não deixa acontecer isso, não deixa isso. É orar, Senhor, liberta a prostituição, liberta disso, faz isso. Mas eu não tinha no meu coração a vida com o Senhor. No meu coração, eu só chegava para pedir. Senhor, dá livramento. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Ah, você não se importa de falar? Não! Deus não deixa se perder nada que você passa. Aquilo que você passa de ruim em um tempo, o Senhor é capaz de usar como testemunho para edificação e transformação. Você não tem que se envergonhar das suas batalhas. Você tem que se alegrar em você vencer as suas batalhas. Vergonha eu teria se eu tivesse desistido e resistido à voz do Senhor. Continuasse na resistência. Por isso que eu tô falando, você fazer alguém entender a presença é muito difícil. A pessoa só vai conseguir entender a presença se você se encher a tal ponto e você começar o quê? Se derramar. Ali, ó, começa o quê? Transbordar. O que é transbordar? Pega um balde com água, começa a encher, e ele vai começar a escorrer dos lados ali. Ele transborda. Quando o balde de água transborda, ele molha todo o ambiente que está em volta. Então a única forma que nós temos para poder... Você não convence ninguém sem o Espírito Santo. Eu não fui convencida sem o Espírito Santo. A graça de Deus me alcançou quando um homem cheio do Espírito Santo pregou para mim. Até aquele tempo eu resisti. Mas ele veio cheio do Espírito Santo. E diante de alguém cheio do Espírito Santo, todas as bases de Satanás, elas caem por terra.
E Moisés era esse homem, cheio da glória de Deus. E ele desce e ele continua o quê? Conduzindo esse povo. Não adianta você querer pregar sem o Espírito Santo. Não adianta convidar para ir na igreja. Eu detesto ficar convidando para a igreja. Eu gosto de mostrar o Jesus que eu sirvo, convivendo. Sendo o quê? Testemunha. Eu não estou falando de perfeição. Eu falo de santificação. Santidade é a obra que você produz se separando do mal. Santificação é a obra que vem por meio do Espírito Santo. Quando você anda em santidade, o Espírito Santo, ele move você, ele trabalha em você a santificação. Santidade é com você, santidade é comigo. Santificação é com o Espírito Santo. O que é santidade? Eu vou me apartar daquilo que o Senhor não se agrada. Você só consegue soltar algo que é mais forte que você se for por meio do Espírito Santo. Você só consegue resistir ao pecado se você amar o Senhor. Resistir à fofoca, resistir à calúnia, à malícia. O que é a malícia? A malícia principalmente com os olhos. É terrível. A malícia, eu falo, meu Deus, pai, vai derreter. A malícia você se vê pelos olhos. Quando você olha, você vê alguém malicioso, você olha nos olhos dele, o Senhor fala. Você vê, você percebe. Ele tem malícia com tudo. Quando você se arranca do seu coração, fala, não, o Senhor não merece que eu faça isso. O Senhor não merece que eu viva desse jeito. O Senhor não merece que a minha boca venha falar essas palavras. O Senhor não merece isso. É amor a Deus, o que eu não tinha. Eu não vou falar aqui de ninguém, eu falo de mim. Eu não tinha. E um dia eu falei, não, mas eu só chego aqui, eu chegava na sexta-feira, né? Hoje é de quinta, né? É sempre na quinta. Era na sexta-feira, na minha igreja, na época. Isso lá em 2005, 2006. Eu já chegava pedindo para meu marido, era foto, olhava foto no altar ali, ficava, orava, chorava, falava com o Senhor. Só que quando você vai desenvolver algo com Deus, quando você vai... Meu marido entrou na live, acho que é para testificar. Quando você vai desenvolver com o Senhor uma vida de oração, não é uma vida que alguém vai se agradar de você. Não, é a vida que Deus vai se agradar de você. É a vida que o Espírito Santo vai olhar e falar assim, olha, eu quero você desse jeito. E não é fácil. Não é fácil, né? A Mabel está testificando, ela fez isso também. Pois é, a Mabel tem esse testemunho também. Tremendo, né, Mabel? E a palavra de Deus, ela vai dizer, e o Senhor feriu o povo com uma praga porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Ou seja, quando Moisés chega diante de Deus e fala, risca o meu nome. Risca meu nome daí, risca meu nome desse livro. Ele fala, não, o seu nome não, eu sei onde você estava na presença. O nome eu vou riscar daquele que pecar. Ou seja, enquanto eles levantaram aquele bezerro de ouro, aquele ídolo que já estava onde? Dentro do coração. Quando é manifesto do lado de fora, já estava do lado de dentro. Quando eles levantaram aquele bezerro de ouro, ali, na hora parecia que não acontecia nada. E o que acontece? O Senhor, depois ordenou o Senhor a Moisés. Não, antes disso, ó. Uma praga porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Ele falou, foi Moisés que tirou do Egito? Não, sem a ajuda de Deus, não. Sem o comando de Deus, sem o poder de Deus, não foi. Mas o que Deus estava falando? Moisés, olha aqui, eu estou usando você para isso. Você tem parte nisso. Deus, ele reconhece o seu empenho, o seu trabalho. Deus reconhece o que você faz diante dele. Não tem obra sem recompensa. Não existe obra para Deus sem recompensa. O Senhor reconhece o seu esforço. Deus reconhece os seus pequenos esforços para chegar na presença do Senhor. Quando ele fala, Moisés, vai, sai desse lugar aqui. O povo já tinha sido ferido com uma praga, porque a praga veio por causa do pecado. Deus feriu. Moisés não ficou ali, ele desceu e Deus falou, vai, sai desse lugar com o povo que você tirou do Egito. Se você olhar para um homem, tem possibilidade, um homem tirar 600 mil homens, afora mulheres e crianças, de algum lugar, debaixo de escravidão? Não. O porquê que Deus falou, você tirou. Deus estava falando, olha aqui, você está exercendo aquilo que eu te chamei para exercer. Vai, continua. Você pode cansar, descansa, mas não para. Descansa, mas não desiste, né? E a palavra de Deus, ela vai dizer, olha, meu Deus, que tremendo. Vá para a terra que prometi com juramento a Abraão. Vai, Moisés, segue andando, porque essa promessa eu já liberei faz muito tempo. Essa promessa eu liberei por causa de gerações. Vai. De geração a geração vai passando a promessa do Senhor, mas ela cumpre.
A promessa de Deus se cumpre. Ele fala, vai, eu prometi a Abraão, fui eu que falei, fui eu que ordenei, vai entrar nessa terra que eu ordenei. E o Senhor fala, vai. Você pode, o que eu falei aqui antes, você pode descansar, mas não desistir. Parou, cansou, doeu, feriu, descansa, refaz o seu coração, mas desistir não. Sabe por quê? Porque à frente, ele falou o que com Moisés? À frente vai o anjo. Ou seja, a minha presença vai à sua frente, continua, não para, não desiste, não olha para trás. Não faz como a mulher de Ló, vai à frente. Olha para frente, continua caminhando em direção à promessa. Vai ter dias que você não vai querer continuar. Vai ter dias que você não vai ter força. Vai ter dias que vai ser difícil. E Deus vai falar, vai, continua. Segue, vai, continua. Porque eu sou Deus contigo. Nós só precisamos entender que o andar, caminhar, o seguir em frente é conosco. A força e o lugar, entrar, como entrar dentro da promessa é o Senhor, é com o Senhor. Não é sobre nós, é tudo sobre o Senhor. É tudo sobre Ele. Não é sobre mim, não é sobre você. Não importa se você canta, se você prega, se você... Não é você, é sobre Ele. Cansa, mas não desiste. Cansa, mas não para, não entrega. Ai, Senhor, vou entregar porque eu não estou aguentando. Não, foi o Senhor quem colocou na sua mão. Ai, início de ano, Senhor, eu não quero de novo passar esse ano insistindo aqui nesse ministério. Foi o Senhor que entregou. Não para, não solta aquilo que Ele te mandou. A não ser que não seja Deus que colocou na sua mão. Mas se for o Senhor, entrega nas mãos do Senhor. Fala, Deus, se o anjo vai à frente, se a tua presença vai à frente, me dê força para poder resistir e continuar. Porque você vai entrar nessa terra. Você vai vencer. Você vai conseguir vencer. Porque não é pela sua força, não é pela minha força, mas é pela mão do Senhor e pelo poder do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, mandarei à sua frente. Ó, ele fala, eu a darei a seus descendentes. Gente, que coisa tremenda. Deus, quando ele fala, eu prometi em juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele falou todas as gerações. Olha, eu prometi a todos esses, a Abraão, a Isaac, eu prometi a Jacó. Eu prometi aos que vieram anterior a você. Eu não estou falando só com você. Eu não estou falando só com você, Moisés. Eu já avisei isso antes. Segue em frente, continua. E a palavra vai dizer, eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, né? Os amorreus, os hititos, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, os capeteus, o Senhor for arrancar tudo. O meu anjo vai adiante de você e eu vou expulsar. Quem vai expulsar? Eu vou expulsar. Os ferezeus, os heteus, os jebuseus, eu vou expulsar. O que Deus está falando? Olha, se você continuar, eu vou expulsar, eu vou arrancar, eu vou expelir, eu vou esparrar, eu vou tirar da sua frente. Você vai ver na sua frente, eu vou desfazer esse demônio, a qual se levanta para tentar destruir o seu coração, a sua vida, a sua crença, destruir aquilo que você coloca diante de Deus. Quando eu falo de crença, eu falo de você crer no Senhor e falar, Deus, eu creio que eu estou fazendo aquilo que precisa fazer e eu não vou desistir. Crença, crê no Senhor. Descansa, mas não desiste. Esse será meu lema 2026. Amém, pastor Rafael, desse jeito. E a palavra de Deus diz, olha, eu a darei a seus descendentes, mandei à sua frente um anjo. E quando ele fala sobre os amorreus, os hititos, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, né, que ele ia expulsar, a palavra diz, vão para a terra onde manam leite e mel. Não pense que vai entrar na terra que mana leite e mel, o adversário não vai ficar de braço cruzado para você alcançar paz e sossego, não vai. Você só precisa seguir em frente, porque vencer os adversários é com Deus. Você só precisa seguir, vencer adversário, quem vence é Deus. A glória é de Deus. Não, Deus não vai permitir. Porque senão depois a gente vai encher o peito, achar que a gente é alguma coisa e vai falar, eu consegui. Porque nossa carne é carregada do eu, é carregada de arrogância. Nós não somos corpo glorificado ainda. Nós lutamos dia e noite com soberba, com arrogância, com ego, com orgulho. Nós lutamos com isso o tempo todo. O tempo todo. Esses dias eu falei com Deus, falei, Senhor, eu tenho mania de não aceitar ajuda, isso não é de Deus, não.
E eu fui pro joelho e falei, Senhor, arranca esse orgulho daqui. Isso é orgulho disfarçado do sei fazer. Isso é orgulho disfarçado do... Eu falando com Deus. Que às vezes até as meninas vão fazer alguma coisa, não, deixa que eu faço. Ah, não, eu vou fazer. Não. É orgulho. Foi, Senhor, esse orgulho. Tira esse orgulho daqui de dentro. Arranca isso daqui de dentro. Porque esse é orgulho. E eu tenho orado assim. E a palavra de Deus, né? Ela segue dizendo, mas não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Deus falou que ia mandar um anjo, né? Um anjo o quê? À frente. Ele falou, eu não vou porque vocês são obstinados. Deus falou, eu posso mirar e eu posso destruir vocês. Obstinação é pecado, né? Eu vou parar por aqui porque o melhor, né? Essa palavra vai ficar para amanhã, né? A hora também. Gente, eu tô rindo porque a gente sabe que vem depois da palavra. E eu lembrei de algo aqui maravilhoso. Aí que Moisés, ele vai lá. O que Moisés vai falar com Deus, será, né? Quando ele fala, o anjo vai à frente, né? E ele fala o quê? Ele está falando, vocês vão entrar, vocês vão conseguir, vocês vão vencer. Vocês vão, você só não pode o quê? Desistir. Quando ele fala, esse povo é obstinado de coração, e eu vou, pode acontecer de eu destruir eles, obstinação é, eu vou fazer. Deus, ó, se eu quisesse, Daniela, eu não aguento essa Daniela não, gente. Obstinado é aquele que é obstinado, ele vai, ó, eu vou fazer. Deus está falando, eu vou fazer. Deus fala, não, eu vou fazer. Deus falou, não faz, eu vou fazer. É o que? Obstinação, é pecado. Insistir. Traduzindo, como diz a vovó, trocada em miúdo, obstinação é insistir naquilo que você já sabe que não era para fazer. Isso é obstinação, isso é pecado. É pecado. Esse povo é o que? Obstinado, ou seja, eles estão sempre fazendo a mesma coisa, caindo no mesmo erro. E o Senhor fala o quê? Talvez eu possa destruí-los. Aí o que Moisés faz, né? Eu vou até adiantar um pouquinho aqui. Moisés, ele... Não, tudo bem, Senhor, o anjo vai, né? Entendo. Mas não, Senhor, o anjo não, vai o Senhor, né? Eu quero que o Senhor vá. E aí que Moisés vai falar com Deus. E aí que nós vemos a misericórdia de Deus. Eu acredito que a gente nunca mais vai ver falar disso, né? Quando eu leio aqui na palavra, que a gente vê um homem que viu Deus face a face, viu o Senhor passar em glória, Deus esconde ele na fenda ali da rocha, né? Tampa ele ali, esconde, e ele passa, ele falou, olha, você não vai ver, eu passar, você não vai ver o meu rosto, porque você não ia aguentar, mas você vai me ver descosta. Imagina, gente, você contemplar Deus passando assim, né? É coisa que nós vemos na palavra, vamos ver na palavra. Vamos orar. Vamos entregar e amanhã nós continuamos na palavra. Coloca, né, diante de Deus agora seus pedidos de oração, as causas que você tem entregado diante de Deus, aquilo que o Senhor tem falado com você, aquilo que Deus tem trago no seu coração, aquilo que o Senhor tem trago ali que você precisa resolver. E primeiro eu falo das questões de dentro do coração. Não adianta nada falar, Senhor, precisamos resgatar esse nível de intimidade com Deus. No mínimo, pastor Rafael, no mínimo a busca do servo de Deus tem que ser pela presença. No mínimo, não é verdade? É no mínimo, tem que ser a presença, tem que ser nada mais. E as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. Então é isso que a palavra diz. Vamos orar? Pai, nós colocamos diante de Ti, meu Deus, mais um ano que se inicia, nós colocamos diante de Ti, meu Senhor, tudo que o Senhor, Deus, tem falado conosco, e muitas vezes nós não temos acreditado. Nós temos sido fracos em acreditar nas promessas do Senhor. E nós pedimos nessa hora que o Senhor venha limpar o nosso coração, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha, em nome de Jesus, ter misericórdia de nós, porque nós, muitas vezes, Pai, não sabemos discernir entre a mão direita e a esquerda. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós confessamos que precisamos da Tua presença neste dia. Nós necessitamos da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder, porque se não for assim, nós não vamos vencer, Pai. Deus, coloca, Senhor, em nós um coração, Pai, humilde. Tira de nós o coração de pedra. Dê, Senhor, o coração de carne, como está escrito na Tua palavra. Nos faz aceitar, Senhor, o propósito, a Tua vontade, entender que o Senhor está nos chamando. Tira do nosso coração a resistência de fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Jesus, refaz, Senhor, Pai, o meu coração.
Refaz, Senhor Deus, diante da tua presença, Pai. Cuida, Senhor, Pai, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Cuida, Senhor, Pai, porque sem a tua presença, Pai, nada, Senhor, eu consigo produzir nem fazer. Sem a tua presença é só enfado e dor. E eu te peço no dia de hoje que o Senhor venha colocar as tuas mãos sobre a minha vida, a minha casa, a minha família. Que o Senhor venha estender, Senhor Deus, as tuas mãos poderosas, trazendo, Senhor, Pai, o cumprimento das tuas promessas, da tua palavra. Deus, eu oro pelo café com palavra. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, estabelecer a tua vontade. No dia, Senhor, que o meu coração se elevar e pensar que eu faço alguma coisa, que o Senhor nem permita que eu esteja aqui, Senhor, falando nada. Deus, em nome de Jesus, blinda o meu coração contra toda soberba, contra a arrogância, contra tudo que impede o agir do Senhor. Deus, me faz um canal limpo para que o Senhor venha transmitir a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, se houver pessoas na live com enfermidades, Deus, se tiver pessoas enfermas na live aqui, segundo o teu querer e vontade e propósito, eu peço que o Senhor venha agir nesta manhã. Deus, que haja testemunho, Senhor, de cura. Que o Senhor venha tocar, Senhor, Pai, ó Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Toca, Senhor, Pai, em pessoas com gordura no fígado. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha limpar. Deus, que o Senhor venha tocar em pessoas, Pai, com alopécia, com queda capilar. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, quebrar, jogar por terra toda ansiedade. Demônio da ansiedade. Cai por terra no nome de Jesus nessa manhã. O Senhor Jesus já te venceu na cruz. Meu Deus, toca nas nossas crianças, Pai. Toca, Senhor, nas crianças dessa cidade. Guarda, Senhor, Pai, as entradas da cidade, a saída. Toca nos hospitais, Pai. No nosso estado, no nosso país, na nossa nação. Nós continuamos aguardando a resposta do Senhor sobre o nosso país. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor venha cuidar no nome de Jesus para a tua glória de todos aqueles que estão na live e aqueles, Pai, que vão passar nem que seja 5 segundos, que eles sejam ricamente abençoados. Ó, que Jesus abençoe sua vida, que Jesus guarde a sua casa, que Jesus cuide de você, em nome de Jesus. Hoje, 16 horas, tem tarde de oração, né? Vai lá dar um glória com a gente, vai lá orar com a gente, né? Quem é daqui de Jerônimo, né? Vai lá orar com a gente, dobrar o joelho com a gente e ser ricamente abençoado pela misericórdia e pela infinita glória do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E amanhã nós vamos seguir, né? Se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui às 7 da manhã, vendo desenrolar dessa história. Será o que Deus falou o que Moisés falou com Deus, né? Será o que ele disse, né? Amanhã nós continuamos para a glória de Deus e pela misericórdia dele. Eu convido você 7 da manhã. 7 em ponto, 7 da manhã. Nós estamos aqui no nosso café. Convida alguém. A Marisa estava aqui, fiquei feliz. A Marisa estava aqui. Marisa, Elinéia também. Elinéia que não tinha entrado na live ainda, né? Eu tenho vontade de conhecer ela. Eu vejo ela assim, vejo só foto. Gente, fica com Cristo. Deus abençoe vocês. E até. Tchau, tchau. Até amanhã. 7 da manhã, 7 em ponto.